acompanhando, né, esta notícia que acaba de chegar sobre a explosão em uma das caldeiras da Braskem. Fala, Isso, Débora. Paula, olha, em nota, a Braskem diz realmente que por volta das 9 horas da manhã o incêndio começou em um tanque que estava em manutenção. Paulo, o que acontece? A empresa ainda não informou quais foram as causas, né? Estão sendo investigadas ainda essas causas e que a Brigada de Emergência do Corpo de Bombeiro foi imediatamente acionado, como eu mostrei agora há pouco nas imagens aqui do telão, a gente já podia ver realmente ali, né, bombeiros tentando já conter as chamas, mas está aí então em nota Braskem dizendo que foi por volta das 9 horas da manhã que começou esse incêndio em um tanque que estava em manutenção. Ainda não há confirmação sobre vítimas, sobre feridos no local, sobre quem foi ou não socorrido, né? Claro, existia atividade ali, estava em funcionamento a unidade, então a gente vai aguardar também informações sobre vítimas no local, Paula. Estamos aguardando, né, Débora? Tomara que não haja aí informações de vítimas no local. Vamos acompanhando toda essa movimentação. Débora, deixa eu só voltar com você, 10h37, só para a gente atualizar o mercado lá nos Estados Unidos, né? Já temos, então, a abertura das bolsas em Wall Street, para a gente trazer um pouco desse cenário internacional como um todo. Deixa eu trazer até o nosso índice lá fora, né? Tá. Que acabou que eu não trouxe o EWZ negociado lá fora, depois dessa decisão do Copom, né? Então, a gente tem, olha só, o índice EWZ lá fora caindo 1,27%. Eu também já estava de olho também aqui nas ADRs da Petrobras, que estão caindo lá fora também 1,61%. As ADRs da Petrobras caem depois de ter subido bastante, 4% de véspera, depois daquela recomendação também que a gente acompanhou nessa quarta-feira. E em relação ao mercado americano, a gente já tinha nos índices futuros uma indicação de queda em todas as bolsas por lá e na abertura permanece, hein, Paula? Dow Jones cai 0,24%, S&P 500 está caindo 0,29%, Nasdaq caindo 0,24%. Tá? Em relação às commodities também não mudou a cotação lá fora, o Brent está caindo 2,94%, o WTI também cai forte, 3% agora, viu, Paula? Bom, vamos acompanhando aqui, Débora, já a gente atualiza mais, deixa o cenário, deixa eu trazer aqui para a gente começar a nossa conversa com ele, Fábio Fares, especialista em análise macro, chegando aqui na nossa programação para trazer a visão importante sobre vários pontos. Seja muito bem-vindo, Fábio. Bom dia para você. Bom dia, Paula. Bom dia, Débora. Bom dia a todo mundo. Uma ótima quinta-feira para todos. Obrigada. Fábio, a gente trouxe aí, né, até as falas agora há pouco em relação a Jerome Powell ontem. Hoje ele deve repetir praticamente, acho que não deve haver surpresa ali em relação ao discurso dele no Senado, né? Deve vir em muito, acho que basicamente igual o que aconteceu ontem. Porém, a sinalização maior, eu acho, que traz ali é que ele traz, né, reafirma que deve continuar subindo juros nos Estados Unidos, principalmente para se chegar à meta, né, de inflação aí em 2%. Primeiro lugar, são várias perguntas que eu quero fazer em relação a esse tema com você, mas você acha, né, que seja possível realmente chegar a essa meta de 2%? Há uma grande discussão em relação a este comportamento da pressão inflacionária que mudou, né, diante dos últimos acontecimentos, tanto de pandemia e também em relação à Covid. Há uma resistência, uma resiliência talvez nesse comportamento inflacionário. É factível, né, seria possível chegar a esses 2%, que é a meta atual hoje dos Estados Unidos, e chegar a esse patamar, subindo juros de fato, né, pode acabar trazendo aí uma recessão maior do que o próprio mercado trazia ali, uma sinalização. Como que você enxerga todo esse desafio da política monetária americana? Olha, Paula, chegar aos 2% é muito possível, depende da velocidade que você quer atingir isso. Porque mantendo os juros nos níveis atuais de 5,25%, provavelmente para o final do ano que vem, ou seja, outubro de 2024, a inflação está na meta. É só olhar a matemática. A gente pega agora, em julho, quando olhar a inflação de 12 meses, o pico da inflação, que foi julho do ano passado, sai da ponderação. Então, isso já começa a aliviar para frente. Se o verão aqui nos Estados Unidos não tiver um pico de inflação de novo, e quando eu digo pico, não olhando para 8%, 9% como foi ano passado, mas ela voltar a subir por causa de pressão de serviços nesse período e ser o acruado maior do ano, é possível ser até um pouco mais cedo. Agora, a pergunta que a gente tem que se fazer é onde está o equilíbrio entre manter os juros altos para a inflação continuar caindo ou até subir um pouco mais os juros sem colapsar a economia.
Hoje a gente vê o dado de pedidos de seguro-desemprego se mantendo acima dos 260 mil pedidos. A média que no começo do mês estava em 230 mil, já subiu para 252 mil. E vamos ver agora, no começo do mês que vem, como isso vai bater no desemprego. Então você começa a ter aquele equilíbrio de variáveis que eu vou chegar na meta, mas quanto que eu vou comprometer de atividade para fazer isso? Porque a gente sabe... Por enquanto, ninguém reclama da taxa de juros porque o emprego está em abundância. A partir do momento que começa a ter desemprego alto, se esse dado de desemprego tica meio para cima, 0,8 para cima e chega em 4%, começa a ter a chiadeira, porque é político, ano que vem tem eleição, e realmente empresário começa a reclamar. É a mesma cadeia de problemas que a gente está vendo no Brasil em relação à política do Banco Central versus economia e vontade do governo. E falando aqui, tem algumas questões também para você, principalmente porque a gente tem visto o Jerome Powell ontem dando algumas sinalizações na Câmara. Provavelmente hoje ele vai na mesma linha. Depois de ter falado depois, né, da reunião do FONC sobre essa pausa no aperto monetário. Ontem ele falou que mais dois apertos, mais duas altas não são um mau palpite, né? O mercado talvez não estivesse esperando essas duas altas, né? E agora vieram da boca do presidente do Banco Central. Nesse cenário que você muito bem comentou aí, de uma inflação ainda resiliente, do mercado de trabalho ainda resiliente, elevar o juro, que sejam duas de 0,25 a um patamar mais restritivo, não pode ser um problema aí para a economia americana? Com certeza pode ser um problema. Eu acho que o que o mercado não gostou, e até agora ninguém entendeu, é porque pausou. Se você sabe que você vai precisar subir, se você está vendo um problema, essa pausa não condiz com a fala dele de pausamos para esperar para ver o efeito. Ora, se você pausou para esperar ver o efeito e você está vendo que o efeito não foi aquele que você gostaria e você vai precisar aumentar, você acha que não é correto pensar que você errou ao pausar? Você não deveria, de repente, ter pausado. Como se a gente for olhar para trás, e aí eu não gosto de fazer análises do passado, porque isso aí é engenheiro de obra feita, é meio feio, mas por que você desacelerou a alta, sabendo que o problema era latente? Por que você foi de 0,75 para 0,25 em duas reuniões, e agora você está vendo que não foi efetivo fazer isso? O grande problema, Felipe, e isso tem que ser exposto, tanto o Banco Central Europeu, o Fed, Banco Central Inglês, estão tomando uma surra na administração da inflação, diferentemente do Banco Central Brasileiro, que está fazendo um trabalho correto e está ganhando capital para poder cortar os juros rápido e forte, em vez de fazer a conta-gotas, como muitos esperavam. Então, eu acredito que a história vai deixar claro para o final do ano que vem, em 2025, que o grande banco central dessa história toda foi o brasileiro, que fez direito o que tinha que fazer para corrigir um erro, que foi os juros a 2%, numa condição que não tinha como não fazer. E os outros estão aprendendo no caminho. Fed, Banco Central Inglês, que subiu 50 hoje, e o Banco Central Europeu, eles estão mais patinando e passando pouca confiança do que o Roberto Campos e o time dele têm feito no Banco Central Brasileiro, que percebam, nenhum especialista, nenhum economista, nenhum cara sério questiona. Quem que questiona? Empresário e político. Fica aí para você ver a diferença. Ô, Fábio, você tocou em pontos importantes, né? Citando até uma comparação em relação ao Banco Central Brasileiro, na sua visão, que acertou, né, em tomar aí essa decisão antecipadamente em subida de juros. Ontem a gente teve aqui, né, o comunicado do Copom, acho que trouxe ali várias críticas em relação ao comunicado por não ser claro ou não sinalizar aí de fato o início do corte de juros para a próxima reunião.
Primeiro eu queria entender, você acha, né? Você falou que o Banco Central acertou lá atrás em ser um dos primeiros. Você acha que o Banco Central ainda continua acertando em manter essa taxa de juros ou trazer aí, não trazer uma sinalização de início de corte, pelo menos as críticas, né? Não só do governo, mas tem sido aí, acho que uma crítica agora ganhando um coro maior. Antes a gente tinha governo e setor privado, mas agora teve um comentário que o Roberto Campos Neto conseguiu unir pela primeira vez direita, esquerda e centro nesse mesmo coro em relação à crítica em não sinalizar uma diminuição do aperto monetário. Como que você avalia o comunicado de ontem e se, na sua visão, o Roberto Campos Neto, na figura dele como presidente, mas o Banco Central como um todo do Brasil, está correto em ser ali mais conservador? Olha, Paulo, é muito difícil a gente conseguir expressar de maneira que o público leigo entenda o que é política monetária e um controle de inflação. Porque o pessoal joga com a camisa de torcedor e, infelizmente, o brasileiro, em vez de se educar para entender as coisas, mete a camisa do Fla-Flu do time dele e fica tagarelando pelas orelhas, porque, inclusive, quem critica não conhece nada de política monetária. Eu devolvo a pergunta da seguinte forma: como que um banco central que tem como meta de inflação o seu objetivo pode começar a cortar juros com expectativa desancorada, hiato positivo, núcleo e serviços adjacentes rodando totalmente em patamar alto? É a fórmula para o estrago, é cortar agora para subir depois. O problema é que hoje em dia, devido à internet, todo mundo é especialista de tudo. Especialista de vírus, especialista de vacina, especialista de política monetária. Só que eles não são especialistas numa coisa, irem buscar a informação correta e se educar. Se o povo se educasse e entendesse o mínimo de política monetária, eles iam ver que o que o Banco Central está fazendo é o correto. Quem está reclamando? Varejista. Vai ver se mexeu em margem alguma coisa. Não tem inflação, não tem demanda, porque é inexplicável, mas é Brasil. E o Brasil cansa, infelizmente. O Banco Central está correto. Ele está fazendo hoje o que é o necessário para, na hora que cortar, levar esses juros para 8. Mas o brasileiro que fica escutando, quem não entende nada, quer que corte agora. Cortar agora é ter que subir depois. Enquanto o Brasil não entrar numa rota de crescimento consistente e políticas bem feitas, não vai adiantar. Eu devolvo a provocação. Se o Banco Central está errado, me explica do outro lado. Cadê o arcabouço fiscal? Cadê a decisão sobre meta de inflação? Vai ter agora o Conselho Monetário Nacional. Cadê as políticas fiscais bem feitas? Cadê a reforma tributária? Só tem crítica. Eu não estou vendo o outro lado trabalhar também. O povo tem que deixar de ser torcedor e entender que o Banco Central é independente e não está preocupado com voto. Quem está preocupado com voto é que está reclamando de coisas porque não fez a parte dele. Só que quando você fala isso, as pessoas levam para o lado do você não gosta do fulano, não gosta do ciclano. Eu não estou nem aí para quem está lá. É tudo, na minha opinião, incompetente. E o povo aplaude achando que eles querem o bem do povo e não querem. Então aí pela terceira vez até agora não fizeram nada. É que a realidade dói para esse povo. Então é melhor ficar criticando quem trabalha direito. Ô Fábio, você citou um ponto importante, que é a reunião do Conselho Monetário Nacional na semana que vem para definir meta de inflação. Até mesmo a gente conjecturava aqui no começo da semana sobre o almoço do Fernando Haddad com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que poderia ser uma sinalização do Haddad de ter falado, olha, a gente não pretende mudar a meta, não pretende sinalizar nenhum tipo de mudança de meta, vai continuar como é que está, até para o Banco Central ter um respaldo ali para começar, ou pelo menos dar uma sinalizada, né? Coisa que acabou não vindo, né? O comunicado, muita gente interpretou ali como mais duro do que o esperado. Você e algumas pessoas, inclusive eu já tenho lido, que disseram o seguinte, olha, talvez o Banco Central não foi tão leve no seu comunicado justamente porque está esperando a reunião da semana que vem. Se vai manter mesmo a meta de inflação, se não vai ter essa discussão de elevar a meta de inflação, justamente para ter essa condição de sinalizar alguma coisa ou até mesmo dar um corte em agosto com a meta de inflação já estabelecida e mantida. Você acha que pode ter havido esse movimento, que a discussão da meta de inflação
está sendo determinante nessa situação do Banco Central? Claro que tem o arcabouço e outras questões, mas por conta da inflação reduzida, né, sendo reduzida aqui no Brasil e alguns dados de economia bastante importantes também sendo divulgados, a discussão acaba sendo voltada para a meta? Eu acho que o almoço deles foi muito mais em linha com o seguinte: ministro, entenda o trabalho que a gente está fazendo, que vai te dar total condições, uma vez que vocês estiverem com a parte do lado de vocês definidas, da gente fazer coisas muito mais rápidas. Um ciclo de corte de juros, ele é muito mais agressivo do que um ciclo de alta de juros. Isso, historicamente, é só olhar. A turma que fica reclamando não consegue olhar para o passado. O Selic média é 10% no Brasil desde o ano 2000 e, inclusive, atingiu os patamares mais altos da história durante o primeiro governo do governo atual. Mas isso ninguém lembra. Em termos de meta de inflação, é nítido que o mundo inteiro vai ter que rever isso após o Covid, porque bagunçou tudo a expansão de base monetária. Só que mexer nisso nesse momento é fazer a coisa certa por causa do motivo errado. Você dá margens para a interpretação errada. Que fique claro, 3% de meta de inflação no Brasil é muito agressivo para um país que é jovem em termos de política fiscal e monetária e que tem uma moeda nova também. Agora, por outro lado, se você tem um adolescente que é rebelde e você dá muita liberdade para ele, a margem para ele fazer coisas erradas é muito grande. Por isso você tem que ser restritivo nesse aspecto. E que fique claro, Felipe, eu não moro no Brasil há quase 10 anos. E eu, como sou honesto, eu dei saída fiscal da minha residência. Eu não tenho um centavo no Brasil e a Selic alta não beneficia para nada. Agora, olhando como economista, como fazendo análise do mercado, pode olhar. Fundo Verde elogiou. O único que chiou foi o Rogério Xavier. A maioria dos fundos elogiaram, os bancos elogiaram, por quê? Sabem que é um mal agora para escolher o bem lá na frente. E quando é lá na frente? Pode ser setembro, pode ser agosto ainda. Ele só precisa sinalizar no meio do caminho que vai mudar. Ele não fechou a porta para cortes em agosto, ele só não escancarou ela. Agora, daqui até agosto, nós temos 45 dias. Fazem um trabalho de vocês, que eu tenho certeza que ele manda recados e começa a cortar em agosto. Agora, vocês preferem 0,25 em agosto ou 3,5 setembro, novembro e dezembro e já resolve o problema? Essa que é a diferença. Fábio, eu quero chamar agora aqui o nosso querido Cabral, que está chegando na nossa programação também agora, para ouvir a opinião, viu, Cabral? Sua opinião em relação a essa discussão também sobre esse comunicado do Copom, como você viu, se você acha que foi conservador demais, se tinha aí, né, que trazer talvez essa sinalização ou não, qual que é a sua visão também em relação a essa discussão sobre meta de inflação? Eu acho que ele adiou para setembro, no mínimo, o aumento. Tá, eu acho que ele jogou para frente, porque ele manteve algumas frases muito duras, do tipo, irei manter os juros altos para manter a inflação na meta. Então, para mim, ele jogou completamente para setembro. Tá certo ou tá errado na sua visão? Para mim, tá certo. Tá. Eu defendia que acho que devia ser em setembro. E até lá você vai ter várias coisas para serem divulgadas, né? Até lá nós vamos ter 2 IPCAs 15. Então, deixa eu pegar o calendário aqui. Nós vamos ter dia 27 de junho a ata, dia 27 de junho IPCA 15, 29 de julho Conselho Monetário Nacional, 11 de julho IPCA, 25 de julho IPCA 15, 6 relatórios focos. Então, minha opinião pode mudar nesse meio do caminho, mas eu particularmente eu acho que ele ainda não abriu espaço para queda de agosto, tá? Ele tirou a alta e tirou o cenário alternativo do Banco Central. E uma coisa que também ele amenizou demais é que commodities não deve mais fazer preço em inflação, ou muito pouco, porque o grosso já caiu. Então, ele não deu nenhuma palavra animadora que a inflação está indo para o certo. Então, eu acho que ele não cai em agosto, setembro é bem provável, mas agosto eu não acredito, tá? Uhum. E essa discussão que a gente estava falando aqui em relação à meta da inflação, qual que é a tua opinião? Eu acho que o almoço que teve na segunda foi para alinhar ponteiros do tipo não vai ter mudança de taxa, pelo menos já acredito, mas pode ter mudança de horizonte.
Então, deixar de ser ano fiscal para virar 12 meses. Se o horizonte for com uma taxa única, é compreensível. Se for com taxa em escadia, é complicado. Então, aí está a minha dúvida. Como é que ele vai mudar o horizonte se a expectativa de inflação está caindo no decorrer dos anos, tá? Então, uma dúvida que eu tenho aí para a gente esclarecer no dia 29, no final da tarde. Geralmente é à tardezinha a reunião. Ô, Cabral, antes de você perguntar aqui para o Fábio, deixa eu só ir com a Débora rapidinho, que temos imagens já agora daquele incêndio que está ainda em andamento, né, acontecendo numa caldeira da Braskem, lá na região aqui, é Mauá ou Santo André? Débora, fiquei na dúvida. Divisa, Paula, fica bem na divisa, tá. inclusive, né, na cidadezinha que fica, tá bem na divisa ali entre, deixa eu pegar aqui o nome da cidade, mas tá bem na divisa, pelo que eu tava vendo aqui, inclusive, na localização, tá? Fica entre Santo André e Mauá. O que acontece, Paula? De acordo com o Corpo de Bombeiros, realmente é confirmado que tem vítimas. 2 pessoas foram atingidas, a primeira em estado grave, com 90% do corpo queimado, foi transportada para um hospital de helicóptero realmente, segundo o próprio Corpo de Bombeiros. A segunda pessoa teve queimaduras aí nas vias aéreas, mas foi transportada ao pronto-socorro do Hospital São Mateus, na Fundação ABC. Tá? Esse tanque petroquímico da Braskem estava passando por uma manutenção, a gente consegue ver aí imagens, a fumaça preta ali já tomando conta do céu, tem vários funcionários nessas imagens que a gente acompanha aqui de olho, né? São cerca de 3.000 funcionários nessa unidade da Braskem, todos foram evacuados muito rapidamente, assim como imediatamente o Corpo de Bombeiros chegou até o local, né? A unidade responsável ali, o setor responsável da empresa, da companhia, também já foi atuar ali para poder conseguir realmente conter, né? Ou também retirar ali possíveis vítimas que estivessem no local. O fogo já está controlado nesse momento, a informação que eu tenho agora, que chega agora, já está controlado, as unidades do Corpo de Bombeiro no local conseguiu já controlar, mas como eu disse, as causas ainda estão sendo investigadas. Em nota, a Braskem disse apenas que o tanque só estava em manutenção e que a brigada de emergência do próprio polo industrial foi acionada assim que o incêndio começou, juntamente com o Corpo de Bombeiros, que segue, né, aí nesse controle das chamas. Todas as pessoas que estavam na fábrica foram retiradas por medida de segurança e a gente vê realmente aí que tem funcionários bem distantes ali acompanhando o que estava acontecendo, essa fumaça aí no céu. Mas sim, Paula, foi confirmado que teve sim um ferido com 90% do corpo queimado até o momento, viu, Paula? Triste Mas a notícia. companhia, inclusive, também já está em contato com os familiares e tomando todas as providências cabíveis. Débora, estou lendo aqui, é Capuava, na verdade é um distrito ali de Mauá, Capuava, que fica, um distrito de Mauá, limite ali, né, dessa região de Santo André. Mauá e Santo André fazem limites ali, os 2 municípios. Essa é um distrito exatamente, então, de Mauá, Capuava. Temos aí, então, imagens, né, deste incêndio que ainda está em andamento. Daqui a pouquinho a gente volta a falar mais, atualiza mais sobre essa notícia. Deixa eu voltar aqui com o Cabral, com o Fábio. Cabral, acho que você tem perguntas, né? Você ia até perguntar para o Fábio, eu só te interrompi aqui por conta das informações que a Débora trouxe para a gente. Pode ficar à vontade. Só um dado curioso e um dado bom. Ainda bem que isso está vazio, porque isso cheio teve um em Santos que ficou 6 dias pegando fogo. Nossa. Você não consegue controlar. Eu me lembro que a gente estava indo para Santos, casa dos meus sogros, a gente teve que dar a volta lá no Guarujá, pegar a balsa e voltar. Porque é logo na entrada de Santos, estava tudo fechado, com medo de pegar fogo nas demais. Tanto é que as do lado eles estavam jogando água para manter a temperatura, a própria calor não fazer explodir do lado. Porque quando você entra logo em Santos, você vê que tem vários tanques à esquerda. Se estiver cheio, maluco, o negócio ia ser muito pior. Infelizmente, temos 90%, a chance é complicada dessa pessoa, né? Mas tomara que dê certo. Ele volte em paz. Meu amigo, seguro-desemprego. Seguro-desemprego americano, 200 e... gostou de trabalhar entre 260 e 265. Eu acho que é a 3ª semana seguida que eu tô vendo aqui esse número, se não teve alguma revisão. 260, 265 não é restritivo em lugar nenhum. Somente Estados Unidos com 166 milhões de pessoas aptas a trabalhar. 265 mil, desculpa, é um bairro de Miami, considerando 166 milhões para trabalhar. Então isso não é restritivo. Então já teve ontem um Fed Boy, que eu nunca tinha ouvido falar na vida, que falou ontem,
Eu não sei se é indicado do... Que teve 2 indicados do Powell essa semana, né? Que falou que eles acreditam em controlar a inflação sem restrição de mão de obra. Quer dizer, sem desemprego o suficientemente alto para isso acontecer. Como é que está isso sendo enxergado aí dentro? Eu considero isso quase impossível, mas como é que está dentro da economia americana? Foi o que eu estava conversando com a Paula logo na primeira pergunta que ela me fez. Tudo vai depender da velocidade disso, porque realmente você traz a inflação para a meta sem gerar desemprego daqui a 3 anos. Os Estados Unidos vão aguentar 3 anos de juros altos? Essa que é a equação que a gente tem que buscar o equilíbrio. Só para acrescentar, Cabral, essa é a 3ª semana que ele roda acima de 260 mil, ele vinha rodando em 230. Então, a partir da 2ª semana de junho, ele começou a rodar acima de 260. Como você falou, isso é muito pouco. O problema é, se começa toda semana 260, depois estica para 280, você vai gradativamente criando um pouco mais de desemprego, aí o mercado tem que começar a olhar para o outro lado, vagas em abertos e o número de desemprego. O que o cenário todo mostra é que a grande aposta do Fed é num verão bem gelado aqui em termos de atividades e serviços. Se ele chega em agosto com uma inflação um pouco mais controlada, sem pico durante o verão, ele consegue ganhar tempo, porque a base de 12 meses começa a ficar mais limpa, sai o pico de inflação do ano passado e a coisa começa a melhorar um pouco. O problema é quanto disso vai aguentar o mercado de trabalho com 5,25 de juros. Você que é um especialista em juros, você sabe, juros altos, ele vai te matando que nem aqueles cortezinhos de papel, aos poucos. Você vai conseguir ser suficiente para continuar lucrando, entregando resultado, mantendo a pessoa empregado e se financiando a 5,25? Esse é o grande X da questão, o timing de tudo isso. Se ele não quiser gerar desemprego, os Estados Unidos que aguentem 5,25 por 2 anos, que até o primeiro trimestre de 2025 a gente tem a inflação na meta. Eu posso falar com... Posso? Pode, claro. Depois eu Vamos falar de política rapidinho. O prefeito de Miami veio candidato, é isso? Se inscreveu para ser candidato a presidente? Quem além do governador da Flórida veio? Eu vi alguém que... aquela pré-candidatura, né? É só barulho, eles querem empinar o prefeito de Miami, não foi ele que falou, foram pessoas próximas a ele, falou que ele está pensando em relação a isso, mas acho muito difícil porque ele se comprometeu muito com a cidade e ele assinou muita promessa aqui que se sair agora vai dar ruim, que nem deu para o prefeito de São Paulo, que foi o Dória, que deixou tudo no meio do caminho e foi ser governador. Na verdade, o prefeito de Miami ele quer fazer um movimento justamente para aproveitar o gap que o DeSantis vai deixar caso ele se eleja. E ele vai tentar ser governador da Flórida. Eles estão juntos ou são oposição? Não, eles são oposição, eles não se bicam. O prefeito de Miami ele é mais inclinado para ser um centro-esquerda, com um braço que adora o capitalismo, vide tudo que ele fez por Miami nos últimos 2 anos desde o Covid. Não só para tecnologia, mas como para cripto. Então você não pode se falar muito esquerda com esse amor a criptoativos e o capitalismo em si, mas ele é mais centro. O DeSantis é um direita mais para direita mesmo, é menos centro. Por isso que ele é um pouco rejeitado. E democrata? São partidos diferentes ou é partido? Eu não tenho certeza sobre o prefeito de Miami, mas ele é mais inclinado para o centro. Eu vou dar uma checada. Eu nunca olhei isso, porque prefeito aqui ninguém dá bola, entendeu, Cabral? Ele não tem muita representatividade no cenário nacional. Ele precisa ser governador ou ser senador, deputado, antes de começar a ganhar a moral de ser conhecido. Tanto que ninguém conhece ele. Vem cá, me dá uma aula de geografia aí, por favor. Falam muito nos Estados Unidos de condado. Condado é município? Não, são regiões. Você tem os counties, são regiões que pegam diversos municípios. Então, Broward County vai pegar Miami, pega onde eu moro, pega o bairro do lado. É uma junção de bairros. Você tem o condado e os subcondados.
Eu, teoricamente, moro em Miami, mas, na verdade, onde eu moro chama Palmetto Bay. A cidade do lado da minha, que também é em Miami, chama Pinecrest. E a outra é Miami do Sul, para daí sim você chegar em Miami. E tudo isso faz parte do Broward County, que é onde está Miami e seus afluentes. Não tem município aqui, tem esses... Onde que você subcondado e mora? condado. Quem comanda o teu local? Quem é o prefeito? É o mesmo de Miami? O prefeito de Miami. Só tem um prefeito. Aí o que tem são subprefeituras. Então, por exemplo, quando eu tenho que lidar com alguma coisa, eu vou aqui do lado da minha casa, é a subprefeitura de Palmetto Bay, lá eu resolvo 90% das coisas. Quando é coisa federal, eu tenho que ir... Quando é coisas municipais, como tirar a carteira de motorista aqui no Detran, aí eu vou num DMV, que é do prefeito de Miami, a prefeitura de Miami que toma conta. Quando são coisas federais, eu vou nos órgãos federais que tem espalhados por aqui também. Mas a conta de luz, conta de água, problemas é na prefeitura, subprefeitura, né, que chama, do condado. Peraí que ainda fui burrão. Então você tem a subprefeitura da Sé em São Paulo, que tem a prefeitura do município de São Paulo. Aonde estaria o condado nesse rolo? Teria que criar uma região, como, por exemplo, a Grande São Paulo seria um condado, que você pega a cidade de São Paulo, pega tipo a ABCD. pega essas... Isso. Só que qual que é a diferença? Não tem prefeito. Só tem o prefeito de Miami. Então, aqui, por exemplo, onde eu moro, eu poderia falar que aqui onde eu moro seria o equivalente a Santo André. O bairro do lado, que também é muito grande, é São Bernardo. Não tem prefeito, tem subprefeitura. É o prefeito de Miami que manda em tudo. E o condado é estabelecido pelo governo do estado? É estabelecido pelo governo federal, que dá, por causa de tamanho e área, decide que em cada estado vão ter X condados. Por quê? Entendi. Porque o orçamento é do condado. Cada condado tem o seu orçamento de escola, de manutenção, é tudo pelo condado. Por isso que quando você vem morar nos Estados Unidos com filho, você primeiro busca qual que é o melhor distrito escolar no condado, para depois procurar o bairro que você vai morar. Porque você quer estar perto das melhores escolas públicas que vão ter o melhor orçamento para poder prover educação pública para o seu filho. Você não vai querer pagar a educação. Posso mudar aqui? Fechou, Cabral? Fechou. Ô, Fábio, queria trazer aqui outras discussões contigo. Primeiro, falar um pouquinho mais em relação à questão de bolsas americanas. As bolsas americanas têm mostrado aí, vamos dizer assim, tirando o dia de hoje, dos últimos dias, mas de uma forma, né, nesse contexto, mostrado uma recuperação no ano, principalmente pegando um dado que eu li aqui, até o dia 15 desse mês de junho. Se olharmos ali no acumulado do ano, o índice Nasdaq teve uma alta de quase 40% até 15 de junho, S&P teve ali uma alta de 15%. O Dow Jones, se eu não me engano, foi uma valorização um pouco mais baixa ali, menos de 4%. Porém, a diferença maior nessa matéria que eu estava lendo, entre Nasdaq e S&P, foi uma enorme diferença que, segundo os especialistas, isso nunca tinha acontecido desde a criação do índice em 1971. E a explicação que na matéria traz é que isso vem sendo muito carregado ali nas costas, vamos dizer assim, né? O mercado americano estaria carregando aí, sendo carregado nas costas pelas empresas de tecnologia, né? Que são geralmente mais listadas na Nasdaq, só para seguir aqui a linha do raciocínio. A pergunta é o seguinte, né? A questão da inteligência artificial. Na sua visão, é bolha ou oportunidade? A forte valorização destas empresas que está trazendo esse impacto está descolado do que realmente está acontecendo na economia real norte-americana ou não? É um pouco de tudo, Paula. A gente tem que tomar muito cuidado em relação a falar bolha ou não, porque, por exemplo, vamos pegar o caso que mais se destacou, que é a NVIDIA. A NVIDIA subiu só esse ano mais de 100 e poucos %. Mas por quê? No final do ano passado, se eu não me engano foi outubro, meio de outubro, começo de novembro, o governo americano deu uma sanção que ela não poderia vender para a China. Isso fez que o papel se desvalorizasse, foi para $80 o papel, e a gente falava, olha pessoal, cuidado que isso daí não tem nada a ver com a empresa, é coisa do governo, e eles vão achar um jeito de contornar isso, como toda empresa se reinventa. E a empresa é maravilhosa, ela surfa bem, porque o mundo depende das peças dela cada vez mais. Aí veio esse boom de inteligência artificial e a gente ficou com aquela sensação de bolha. Mas o que
está vendo agora é que cada vez mais a empregabilidade da inteligência artificial te traz eficiência e te traz várias coisas positivas, e quando você olha para o valuation de várias empresas, tirando Nvidia, por exemplo, ainda estão saudáveis. O que a gente tem que tomar cuidado com o mercado americano é que, como você muito bem falou, a economia está fragilizada. Aqui a inflação está ainda alta para os padrões americanos, as coisas estão caras, o americano não está consumindo como consumia e está se endividando como não deveria. Eu estava conversando com um amigo meu que se mudou de Miami para Orlando e já está procurando algum lugar para se mudar, buscando viver uma vida mais barata, porque aqui na Flórida a vida está cara. E uma das coisas que não faz sentido para a gente é a grande oferta de casas no mercado, a hipoteca a 6,5%, para quem tem bom crédito, você não consegue financiar uma casa menos de 6%. E o preço das casas não caíram para compensar o aumento do custo de financiamento. Então você começa a ver desconexões e fala, peraí, ainda tem muita coisa para se resolver. Só que o mercado está ignorando tudo isso. O mercado está olhando para a inteligência artificial como um fator que vai trazer muitos dados positivos de eficiência, de baixo custo, de produtividade, e já está disposto a pagar o prêmio por isso hoje. A economia e o mercado, se você olha para cada um, eles não se falam. Agora, quem vai ser soberano? A gente está vendo um Banco Central que fala em subir juros. O mercado ele não está respondendo ao que o Powell falou. O mercado está meio que respondendo porque você começa a olhar e não tem muito prêmio já no mercado. O S&P ontem bateu, o yield do S&P ontem está abaixo dos yields das Treasuries. Aí não faz sentido tomar risco. É um pouco de ajuste. E também temos um fator que o Cabral sabe muito bem, agora no final do mês é final de trimestre. As grandes carteiras têm que se rebalancear. É esperado um fluxo de 150 bilhões de dólares de vendas para balancear, sair de equity para renda fixa para ficar na proporção. Será que esse fluxo já não está acontecendo? Eles não deixam para a última hora. Então, assim, tem todos esses fatores para serem analisados. Eu, particularmente, comecei a estudar mais a inteligência artificial. É uma mão na roda, te ajuda em dezenas de coisas. Mas não dá para se empolgar e pagar a Nvidia 40, 50 vezes lucro, achando que vai duplicar de preço de novo. Eu tenho mais perguntas sobre esta questão, Fábio, mas eu preciso fazer um rápido intervalo comercial. Peço que você continue aqui com a gente, inclusive para a gente falar mais sobre este tema. Tenho questões ainda de inteligência artificial, outras dúvidas também em relação aqui à China, né? Esses cortes lá em relação a estímulo na China. E aí a gente volta daqui a pouco também acompanhando mais a movimentação do mercado. Débora atualizando as informações aqui pra gente, queda do petróleo. Já já a gente comenta mais, inclusive, sobre este assunto, né? Depois do nosso intervalo comercial, sobre este assunto também. Eu quero voltar aqui com o Fábio Fares para a gente continuar a nossa conversa. Fábio, a gente estava trazendo, acho que você trouxe aí pontos muito importantes em relação, né, da tecnologia, da inteligência artificial, enfim, como uma ferramenta de auxílio. Há uma grande discussão, né, sobre este ponto. Até eu lembro que, acho que no discurso, se eu não me engano, foi na última carta lá de Warren Buffett, da Berkshire, ele falou bastante sobre este tema. Ele disse, né, que acha que a inteligência artificial jamais vai substituir a mente aí pensante de muitas pessoas, mas que seja uma ferramenta de auxílio. Eu só queria entender uma outra questão. Você acha que existe, por exemplo, a gente está falando desse, né, esse upside, ou desse bull market até que tivemos em relação ao S&P, muito puxado por essas empresas de tecnologia. Existe coerência nos investidores, por exemplo, acharem que a inteligência artificial vai mudar tudo a partir de agora? Ela já existe aí há anos, né? Mas agora parece que se criou muito essa expectativa. A questão dos juros altos. A gente sempre sabe que juros impactam empresas de tecnologia. Essa própria expectativa que a gente está falando aqui, da sinalização do aperto monetário continuar, principalmente para trazer a inflação na meta nos Estados Unidos. Isso tudo, né, traz aí pode vir a trazer alguma pressão em relação a essas empresas de tecnologia, os juros mais altos, essa perspectiva de juros mais altos por mais tempo? Pode, Paula, mas a gente tem que lembrar que os maiores pesos do índice, por exemplo, Apple e Microsoft, tem se eu não me engano, a Apple tem mais de centena de bilhão de caixa e a Microsoft acho que tem 80 bilhões de caixa, rendendo a 5% também. Então, eles se beneficiam ao mesmo tempo de juros altos nos seus caixas.
Essa que é o grande problema quando a gente analisa isso. Realmente, empresas de tecnologia que demandam capital estão se financiando caro. Agora, está se abrindo uma janela de oportunidade, já é um tema muito explorado aqui nos Estados Unidos, da quantidade de M&As esperados para os próximos semestres dessas grandes empresas com um caixa enorme, com uma vantagem competitiva enorme, comprarem essas pequenas e ficarem com mais vantagens ainda, porque existem pequenas de inteligência artificial, por exemplo, que criam coisas fenomenais, mas morrem porque falta fôlego. Aí vem uma grande dessa, uma Google, uma Microsoft, e põe para dentro, porque tem caixa para isso. Hoje, as 7 maiores empresas do índice, que são Microsoft, Apple, Nvidia, Google, Amazon, Tesla e Meta, representam praticamente 30% do peso do índice. Então, a gente começa a pensar o seguinte: o que tem que acontecer para essas 7 empresas caírem 5% num dia, para o índice sentir de verdade? Começa a ficar muito difícil. Esse que é o grande problema. Então, ou o mercado vai ficar daquele jeito lateral, caindo devagar, ou precisa acontecer um evento que ninguém espera, porque inflação alta já está aí, juros altos já estão aí, saber que vai demorar por muito tempo já está aí. E como você falou, a inteligência artificial ela não é de hoje. A gente não tem a memória muito refrescada, mas a IBM fez o Watson, se eu não me engano, em 2008. Desde 2008 estão trabalhando Siri, a inteligência artificial, Alexa, a inteligência artificial, tudo isso já existia. Porém, agora tem tanta coisa e a produtividade ficou tão melhor por causa dessas coisas novas que estão surgindo e o acesso é muito barato, que as pessoas já estão projetando que a vida mudou. Você entra no Twitter aqui fora, por exemplo, e você vê um monte de post, ganhe tantos $1.000 por mês sem fazer nada, só usando ferramentas de inteligência artificial para te criar um blog, te criar um e-book, te criar isso. Então você começa a ver que tem muita oportunidade. Agora a gente tem que ver o que é efetivo e o que vai durar. Fábio, mudando agora, né? Como diz lá no meu... Eu ia falar aqui um ditado popular, mas fugiu até o ditado agora. Mudar de pato para ganso, acho que é isso. Acho que esse é o ditado que eu ia falar. Como falar lá no meu interior, mudar aqui totalmente de assunto. Mas eu queria fazer essa pergunta para você, até porque a gente fala bastante sobre, né, o impacto da economia chinesa em relação a várias outras economias. Esses estímulos na economia chinesa, eu queria entender se você enxerga, se de fato, né, eles serão suficientes. Nós já estamos vendo, não acho que nas últimas várias semanas, vários foram colocados ali de estímulos, principalmente em relação a empréstimos para estimular esse consumo. Pelo menos nas últimas semanas foram vários. Não vi, de fato. Queria entender se você viu ali alguma mudança nesses indicadores econômicos que se mostraram, de fato, na prática, alguma melhora em relação a esse consumo interno e se você acha que eles serão suficientes aí para trazer essa economia chinesa aí de volta, principalmente impactando, né, trazendo muito mais esse impacto em relação à balança comercial com demais países e Brasil na sequência. Essa é a parte mais interessante desse quebra-cabeça, é ver um governo que tem, como você falou, nas últimas semanas, soltado medidas para impulsionar crédito, para incentivar a economia. A gente quer ver agora essas medidas fazerem efeitos. Porque puxando na memória, Paula, desde o começo do ano, você vê que o governo chinês toma uma medida positiva, depois some porque os índices continuam piorando e ele dá um tempo para fazer alguma coisa. Então, assim, agora o mercado quer ver consistência no crescimento chinês. Falta muita coisa. O mercado imobiliário ainda não andou. Essa semana era esperado que o corte de juros fosse um pouco maior, era 0,15, veio 0,10. Vamos ver a continuação. Mas tem uma coisa muito interessante. Eu estava ontem conversando, eu fiz uma live com um amigo que mora em Paris e a gente estava falando justamente sobre atividade, economia, e ele fez um comentário que vai muito em linha com o que o Cabral comentou do amigo dele outro dia. Ele falou assim, olha, quanto mais se aproxima do verão, ou seja, agora, nessa época do ano, mais chineses estão na cidade e eles estão para consumir. Então ele falou, tem dias que você anda ali na Champs-Élysées, nas lojas de luxo, elas estão fechadas com ônibus chineses na porta e só chinês lá dentro. A impressão que a gente tem é o chinês se libertou daquela quarentena que estava e vai vir consumir na Europa. Eles não vêm para os Estados Unidos, infelizmente.
e vai consumir na Europa. Europa que está com um problema muito mais agudo de inflação que os Estados Unidos. A Inglaterra rodando a 8%, a Alemanha já em termos recessivos. Então, é interessante ver o seguinte, a economia chinesa não decolou ainda, mesmo com o governo incentivando, mas o chinês está propenso a gastar dinheiro. Mostra que tem alguma coisa, uma confiança do chinês que as coisas vão se resolver. Era esse o amarra que eu queria fazer. Porque se você está lá, vendo que está tudo difícil, o governo incentivando e a economia não indo, você não vai gastar dinheiro. Ainda mais o asiático, oriental, que é extremamente disciplinado. E pelo contrário, o chinês está indo para Paris, fechando loja como os japoneses faziam na década de 90 e comprando tudo que podem mais um pouco. Gasta quem tem confiança que as coisas vão funcionar, que as coisas vão dar certo no futuro próximo. Maravilha. Fábio, obrigada, sempre um prazer falar contigo. A gente vai falando de vários assuntos aqui com o Fábio Fares, né? Dominando aí sempre os assuntos macro aqui, trazendo uma visão sempre muito importante para a gente. Obrigada, Fábio. Até semana que vem. Eu agradeço sempre a oportunidade e o espaço que vocês me dão. É um prazer conversar com vocês. Um excelente final de semana e nos vemos na quinta-feira que vem. Obrigado, Paulo e equipe.